Oi, gente, tudo bem? Olha só, estamos ainda neste tema tão presente no nosso dia a dia do coronavírus. Vamos falar sobre a parte prática junto com as crianças, como é que a gente pode tratar desse assunto tão delicado para nós, junto dos nossos filhos. Eu sou a Daniela Freixo de Faria, psicóloga infantil. Gente, olha só, se por um acaso ainda não chegou, que é muito difícil, essa orientação da gente estar dentro de casa, ela deve estar chegando aí para você. Aqui em casa, aqui em Miami, onde eu tô morando hoje, as crianças tiveram uma aula especial na escola, tiveram todas as matérias, normalmente são dias trocados, e elas tiveram todas as matérias e todos os professores orientando como é que vai funcionar a escola, a aula online. As crianças terão a aula online, ou seja, elas estarão em casa conectadas os professores, cada um criou uma forma, está usando um tipo de aplicativo, um tipo de ferramenta, e as crianças terão sim a aula normalmente, só que através deste nosso sistema aqui que nos conecta a todos, né? Que bom! Eu tenho que dizer para vocês que é até uma surpresa isso para mim, porque hoje dentro do curso online eu nunca imaginei que através de uma conexão online, de eu não estar cara a cara com as pessoas fisicamente, fosse possível criar uma conexão e uma sustentação tão grande. E é possível. E eu fico muito feliz da escola e dos professores abrirem para essa possibilidade, para que as crianças continuem no seu processo de responsabilidade, de crescimento, de aprendizado, mesmo tendo que lidar com a forma diferente disso acontecer. Muito aprendizado pode vir daí, com certeza. Então, talvez isso esteja acontecendo aí na sua cidade, na sua escola, as crianças em casa, maridos em casa, a gente, todo mundo em casa, por um tempo alongado, sem, sim, a liberdade de ir e vir. Tudo isso mexe muito com a gente, trabalha muito a nossa vulnerabilidade, como eu coloquei para vocês no vídeo anterior. Pode trabalhar sim, muito, e eu espero que sim, a nossa fé, o nosso processo de percepção a respeito de onde é que nós estamos no sentido da nossa vida, não somos donos do nosso destino, nem da nossa vida, e isso traz sim uma postura de muita humildade, redenção, necessidade de Deus, e é maravilhoso quando a gente pode, sim, numa experiência que às vezes pode ser bastante desconfortável, a gente pode nascer de novo nesse encontro legítimo e verdadeiro com Cristo. Eu queria trazer para vocês talvez algumas coisas importantes no sentido do trato com as crianças. A primeira coisa é que é muito importante que a gente seja verdadeiro, que a gente conte para as crianças o quanto nós estamos também aprendendo a lidar com toda essa situação, o quanto nós estamos fazendo sim o máximo possível, principalmente para que o vírus se espalhe mais lentamente ou se espalhe menos, até porque a gente tem hoje total noção de que talvez eu não seja um grupo de risco, como minhas filhas também não, mas o quanto a propagação em grande velocidade, em alta quantidade, sim, pode prejudicar e muito a vida de pessoas que a gente cuidando da gente, a gente também está cuidando das pessoas à nossa volta, idosos, pessoas com situação de saúde mais delicada. Então é muito importante que a gente traga essa responsabilidade para as crianças do quanto a gente fazendo todo mundo esse esforço para que esse vírus se propague de uma forma mais lenta e atinja menos pessoas, o quanto as pessoas que sim podem ter que podem ser afetadas de uma forma mais forte e podem sim se prejudicar em sua saúde e até via óbito, o quanto a gente está realmente colaborando para que isso não aconteça. Isso porque, obviamente, a gente tem um sistema de saúde, seja aqui nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, mas a gente sempre tem uma capacidade. E se a gente fizer uso de toda essa capacidade sem a necessidade da importância de cuidado por uma real necessidade com relação à vida, às vezes a gente pode realmente tirar o lugar de quem precisa. Então, nesse cuidado conosco, a gente está cuidando de todos.
É importante que a gente continue, sim, atento ao outro, na oportunidade de cuidado com o outro. E o quanto, sim, cuidando do outro, cuidando de nós, a gente está cuidando, no fim das contas, de todos nós. Às vezes, obviamente, quando a gente tem um alto nível de convivência, acho que eu já passei pelos furacões, então, assim, isso é muito claro, né? Quando todo mundo vai tendo que viver uma situação de ficar dentro de casa, por exemplo, sem poder sair, e muitas vezes num alto nível de ansiedade ou mesmo de medo. Por isso é tão importante a gente trabalhar a nossa fé e a nossa segurança, onde é que a gente põe a nossa segurança, e ajudar as crianças nessa percepção da necessidade de Deus e da presença de Deus. Muitas vezes a gente vai acabar colocando nesse convívio um tempero extra. Então, obviamente, a gente precisa ter um cuidado além da conta com o que sai de dentro da gente. O que é que está saindo de mim? Eu estou entrando em consideração com o outro ou em desconsideração? Porque, obviamente, como eu venho falando para vocês nos outros vídeos, a gente tem zonas de contato. E numa situação como essa, a zona de contato está muito mais intensa com todo mundo, numa sensação de vulnerabilidade, que às vezes vai vir irritabilidade, nervoso, falta de paciência. Então é muito importante a gente, já sabendo que todos nós estamos nessa situação, que a gente possa trabalhar a nossa paciência, o nosso acolhimento, a nossa compaixão, entender que às vezes eu vou estar tranquilo e eu tô vendo o outro, às vezes mais irritado ou mais impaciente, mas eu também me vejo irritado e impaciente em outros momentos, então eu posso acolher esse momento ao invés de exigir, para que a gente possa passar por esse período e enquanto família, que a gente possa sim aprender a mais formas de cuidado, mais formas de consideração, mais formas de encontro, por que não? Porque a gente pode sim continuar se mexendo, a gente pode continuar criando uma rotina dentro de casa, porque afinal de contas outra rotina se criará nessa história. A gente pode sim, todo mundo ter um momento de trabalho, a gente pode criar uma das coisas que pode ajudar bastante nesse momento, uma caixa de ideias, a gente pode criar um momento do filme, a gente pode criar um momento da gente cozinhar juntos. Então quanto mais a gente puder trazer acolhimento para os momentos difíceis e sim, rotina, leveza, todo mundo está no melhor possível dentro dessa convivência intensa que a gente vai ter a oportunidade de viver, que a gente possa sim caminhar com compaixão, com paciência, nunca e jamais esquecendo do quanto nós somos imperfeitos e o quanto nesse super convívio a gente vai encontrar com a imperfeição do outro e o outro vai encontrar com a minha imperfeição muito mais do que a gente está habituado. Então que a gente possa comunicar desconforto, comunicar necessidades, cuidar desse ambiente que pertence a todos nós de uma forma responsável, principalmente com o que sai de dentro de nós. Agora perceba o seguinte, em outro vídeo eu trouxe para vocês a importância da gente sair do lugar de expectativa e exigência e a gente poder caminhar para um lugar de porque sou imperfeito, eu vou para a perseverança e para a esperança. A gente está hoje, o mundo todo, perseverando na esperança de que a gente passe por esse momento e que poucas pessoas venham a viver esse vírus e a se prejudicar em sua vida com ele. Mas obviamente, se a gente estiver nesse processo vivendo de um lugar de expectativa e exigência, talvez esse convívio, talvez a gente vai ter mais irritabilidade, porque certamente a gente vai viver frustração. Então nesse dia a dia, olha que presente que a gente está recebendo, de conviver com os nossos familiares de perto, de trocar, de ouvir, de aprender e principalmente de aprender juntos a atravessar por um momento que sim, coloca todos nós iguais na nossa vulnerabilidade. Então, como pais, a gente pode sim apresentar a nossa vulnerabilidade para as crianças, mas convidando as crianças para um processo de responsabilidade que cabe a todos nós, do lavar as mãos, do fazer a nossa parte, do aguentar firme esse distanciamento social que está sendo necessário agora, para que a gente possa, assim, enquanto comunidade e essa grande família que somos, para que a gente possa cuidar todos, cuidando de um, cuidando de todos, para que a gente possa viver de fato a passagem por esse momento, cuidando da parte que nos cabe.
E que você possa, se assim fizer sentido no seu coração, trazer essa vulnerabilidade, o que a gente pode aprender, a consideração com os outros, a dar importância ao que realmente é importante, fundamental na nossa vida e perceber o quanto a gente se dedica a coisas que não são tão importantes, a perceber a nossa necessidade de Deus, a perceber a nossa ausência de controle, mas o quanto a gente pode sempre fazer o nosso melhor possível. E juntos, a gente, enquanto família, sem dúvida, a gente tem grandes chances de sair mais humilde desse processo, mais responsáveis, mais compassivos, tendo mais compaixão por nós e pelo outro, mais pacientes, com mais aprendizados com relação a como o nosso funcionamento acontece, as granadas que a gente solta, com mais pedidos de perdão, com mais experiência de arrependimento, com mais pequenez, e isso sim nos coloca grande para viver a vida. A gente pode tirar a gente ou perceber o quanto a gente se põe no centro do mundo e a gente pode reorganizar essa equação. E viver esse processo junto das crianças, ele requer sim muito colo, muita conversa, muita explicação, mas ao mesmo tempo uma postura humilde de quem também está aprendendo todo dia como lidar com isso. E a hora que a gente se junta enquanto família e enquanto time, e a hora que a gente convida todos a responsabilidade de cada um nesse convívio, a gente começa a perceber o quanto esse processo pode, sim, e deve atingir todos os nossos dias daqui para frente, porque a gente se encontra de um lugar diferente. A gente começa a criar espaço de consideração, a gente começa a criar espaço de escuta, porque sim, eu não estou mais no lugar da razão. Eu me vejo vulnerável e imperfeito assim como você. Isso faz com que eu te escute de um jeito diferente, isso faz com que eu te perdoe, isso faz com que eu te peça perdão. E o convívio em família vai se transformando para um lugar de muita sustentação, troca, colo e aprendizado. Então eu espero que nesse processo a gente possa criar assim a caixa de ideias, que a gente crie uma rotina gostosa, que o que precisa ser feito seja feito, mas seja feito de um lugar de convite à responsabilidade, não de tentativa de controle, e que a gente possa, enquanto famílias, atravessar esse período e viver todo o crescimento, todo o aprendizado que essa experiência está nos possibilitando viver. A gente vai seguindo por aqui. Eu agradeço muito a Deus no meu coração por toda a paz, apesar de do chão levantando em volta de mim, e a gente segue junto, um dia de cada vez, fazendo o melhor possível, cuidando do que sai de dentro de nós e aprendendo todo dia a lição que a gente tem a oportunidade de aprender. Um beijo, fica com Deus. Tchau! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe essa ideia. Tchau!